do verso 8, perdão, até o 11, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Senhor, nós oramos neste momento e pedimos a Ti que nos abençoe, que possamos entender o Seu propósito, ouvir a Sua voz, sermos tocados pelo Teu Espírito. Que não seja eu, Pai, pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas sim canal de bênção, para que Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, podem se sentar, queridos, mantendo sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Hoje, esta mensagem, ela é destinada para todos, mas é pensando também na sua família, é pensando na sua casa, que essa mensagem será ministrada. Vocês vão concordar comigo que o mundo mudou bastante. Daqueles costumes que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás, praticamente eles não existem mais. Isso porque nós estamos numa região do nosso país que é considerada uma região conservadora. Mas mesmo nessa região conservadora, o mundo mudou bastante. As coisas mudaram. E a grande pergunta que muitas vezes nós fazemos é: meu Deus, como eu faço para criar a minha família, cuidar da minha família nesse mundo que nós vivemos? E quando nós olhamos para esse texto, Gênesis capítulo 6, nós chegamos a uma conclusão muito objetiva: que o mundo não mudou tanto assim desses tempos dos antediluvianos. Esse é o período antes do dilúvio, por isso esse período é chamado de antediluviano, para os nossos dias. Existe muita semelhança com aquilo que acontece nesse capítulo 6 com o nosso tempo. E olhando para esse texto, eu quero destacar alguns pontos a respeito dessa semelhança. O primeiro deles está no versículo de número 4. O texto diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. No texto, os filhos de Deus fazem referência à linhagem piedosa de Sete, o filho de Adão e Eva. Os filhos dos homens, as filhas dos homens, fazem referência à linhagem pecaminosa de Caim, também filho de Adão, mas que leva sobre si a maldição da desobediência. Então, quando nós olhamos o verso 4, você percebe que esse período antes do dilúvio envolve justamente essa mistura entre o povo de Deus, na sua identidade, e o povo do mundo com a sua identidade. Essa é a grande verdade. Isso é o que nós chamamos de julgo desigual, de mistura, quando aqueles que detêm a fé em Jesus permitem que sua fé e seus valores sejam contaminados pelos valores do mundo e daquilo que o rodeia. Esse é o contexto em que Gênesis 6 está estabelecido. E se você olhar para o nosso tempo, você vai perceber que existe muito disso. Existe muito dessa questão da mistura dos valores do mundo. Hoje nós temos muitas celebridades que declaram a sua fé em Jesus Cristo, mas, mesmo declarando a sua fé em Jesus, negam esse próprio Jesus com o seu comportamento. E isso já não é mais visto como um problema pela igreja. A igreja aceita isso da forma mais comum que se possa imaginar.
A grande verdade é que é uma mistura entre os valores do mundo, os valores da fé, e tudo isso nós não sabemos onde começa, onde termina, assim como aconteceu nesse período antes do dilúvio, onde Noé e a sua geração viveu com essa mistura de valores. Uma segunda característica que nós podemos destacar do período antes do dilúvio, que é muito semelhante ao nosso tempo, é o que está mostrado no verso 5 e no verso 11. Para ser mais específico, lá no final do verso 11, o texto diz que encheu-se a terra de violência. Existe, no período antes do dilúvio, muita violência. As pessoas são muito violentas. As pessoas fazem mal umas às outras. Se você olhar o histórico desde a queda, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai perceber que o homem começa a destruir a vida do próprio ser humano. E assim, nós percebemos que há essa semelhança com o nosso tempo. Violência. Existe muita violência. Alguns de vocês aqui que são mais experientes em Marialva, vocês sabem muito bem que lá atrás nós conseguimos dormir com a porta destrancada, com a janela aberta, com o portão destrancado. Hoje isso não é mais possível. Nós vivemos na tensão da cidade grande. Existe uma onda de violência que atinge a nossa cidade de forma absurda. No começo desse ano, em menos de um mês, Marialva já registra homicídios. As pessoas que morrem na cidade têm alguma coisa em torno de 21 anos de idade. Há uma violência exacerbada por parte das pessoas. As pessoas são violentas. As pessoas querem partir para a ignorância com muita facilidade. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo dos antediluvianos. Isso é o que está acontecendo. E a terceira característica que nós podemos notar nesse período é o que está escrito no verso 11 e no verso 12. O verso 11 é a parte A e o verso 12 é a parte A, que diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. O texto diz lá: e viu Deus, o verso 12, e eis que a terra estava corrompida. Corrupção. Antes do dilúvio havia uma corrupção sistematizada. A vida funcionava em torno da corrupção. O que é corrupção? É quando você usa sua posição, poder financeiro ou autoridade para desvirtuar o caminho daquilo que estava seguindo o caminho justo. Essa corrupção faz parte da vida daqueles que viveram antes do dilúvio. E infelizmente a corrupção faz parte da nossa geração, desse tempo em que nós estamos vivendo. Nós vivemos na terra do jeitinho brasileiro. Nós vivemos na terra em que a corrupção ela foi sendo normalizada e nós acabamos sendo envolvidos em meio a essa corrupção. Se nós olharmos sobre essa corrupção, desde os mais altos níveis do governo até o nosso dia a dia, nós vamos ficar assustados em perceber como a nossa sociedade é corrompida. Essa é a grande verdade. Antes do dilúvio, a igreja, o povo de Deus, perdeu a sua influência no mundo. Antes do dilúvio, a terra estava manchada pela violência e pela corrupção. E aqui estamos vivendo essa realidade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o dilúvio é um sinal do juízo de Deus, que trouxe juízo a essa terra manchada. Nós temos que entender que o próprio Jesus vai falar sobre essa questão do dilúvio, quando diz sobre os sinais da sua vinda, dizendo que seria como nos dias de Noé. A grande verdade é que nós estamos vivendo um período a qual Jesus está às portas. Mas mesmo vivendo nesse período antes do dilúvio, nós vemos brilhar nessa sociedade de trevas o nome deste homem chamado Noé, que diz a Bíblia, dentre as muitas coisas boas que esse homem fez, é que ele andava com Deus. Aleluia! O que nós precisamos entender é que antes de Jesus voltar,
e manifestar a sua glória nos céus e nos levar para a eternidade para sempre com Ele, Ele espera que nós, como sua igreja, sejamos esse povo marcado não pela violência, nem pela corrupção e muito menos pela mistura com esse mundo, mas que nós sejamos marcados como as pessoas que andam com Deus. Glória a Deus. É isso que o Senhor espera de nós. E é isso que precisamos fazer a partir do momento em que quisermos preservar a nossa família nesse mundo. Se nós olharmos para o texto de Gênesis, depois do dilúvio ser lançado sobre a terra, apenas 8 pessoas se salvaram. E essas 8 pessoas não foram as mais inteligentes, não foram as que poderiam contribuir depois do dilúvio. As pessoas que sobraram na terra depois do dilúvio foi uma família, um homem, uma mulher, 3 filhos e 3 noras. Foi isso que sobrou da terra. E a grande verdade é que nesse mundo que nós vivemos, se nós quisermos ver essa sociedade melhorar de alguma forma, nós precisamos de quem? Da família inteira, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos resgatar o valor da família para que a nossa sociedade seja preservada. Se quisermos um mínimo de preservação para essa terra, nós precisamos resgatar o valor da família. Amém. E a pergunta que fica é: como Noé preservou a sua família, a sua casa, em um mundo tão corrompido? E foi usado por Deus como um sinal para a salvação da humanidade. Se olharmos para o versículo de número 8 e 9, nós podemos perceber a primeira lição sobre Noé e a preservação da sua casa. O texto do verso 8 e 9 diz: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós precisamos entender que havia possibilidade de escolha, seguir o que o mundo estava querendo: violência, corrupção, mistura. Era isso que o mundo queria, mas o que Noé escolheu foi, como diz o texto do final do verso 9, andar com Deus. Noé andava com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, é uma questão de escolha. Nesse mundo nós escolhemos com quem nós vamos andar, ao lado de quem nós vamos andar, quem nós vamos servir. E se fizermos a escolha pelo Senhor, haverá esperança para a nossa casa. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos escolher diariamente o Senhor. O texto de Deuteronômio 30, verso 19 diz: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Glória a Deus. Noé escolheu a vida. Noé escolheu o Senhor em um mundo que estava se desmanchando na maldade. Nós precisamos escolher o Senhor. A grande verdade é: nós podemos sim escolher o Senhor. E se não escolhermos, nós não podemos reclamar do destino das coisas, porque nós sabemos, como diz o texto de Deuteronômio 30, 19: se vocês escolherem o Senhor, vocês viverão. No mundo de morte, escolhemos o Senhor. A nossa casa precisa escolher ao Senhor. Os nossos filhos precisam escolher ao Senhor. A igreja do Senhor diariamente precisa escolher ao Senhor. Aleluia! Escolher ao Senhor. Nós não somos as melhores pessoas em escolher as coisas, mas louvado seja o nome de Jesus, que nos deu o seu Espírito Santo, que nos habilita para que sejamos escolhidos e nós possamos escolher diariamente pelo Senhor. Aleluia. Escolham pelo Senhor.
Se a sua casa hoje está em desordem, se a sua casa está bagunçada, o que você precisa fazer não é escolher quem vai sair de casa, se sai o homem ou se sai a mulher. O que você precisa escolher é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Somente o Senhor é a melhor escolha para todos nós. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Noé preservou a sua casa no mundo corrompido, escolhendo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se olharmos agora no verso 14, o texto diz, o Senhor está dizendo, a partir do verso 13, vai vir a destruição sobre a terra. Verso 14, faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou madeira de cipestre, uma madeira que normalmente não apodrecia com a umidade. A arca era esse símbolo da salvação, hoje símbolo da igreja. Compartimentos na arca, farás na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Quando eu olhei essa parte do texto, eu pude perceber algo muito profético para as nossas vidas. Aleluia. Eu preciso escolher o Senhor diariamente, sim, eu preciso. Mas faz parte da construção da minha vida, da minha família, da minha casa, betumar a arca por dentro e por fora. Glória a Deus. O betume, naquela época, era usado como impermeabilizante. Não ia permitir que a água que estivesse fora, e foi muita água, entrasse na arca. E também não ia permitir que o que estivesse dentro da arca saísse. Isso fala sobre o cuidado, o zelo, aquilo que nós fazemos para cuidar com que a nossa casa não seja corrompida pelas coisas desse mundo. Irmãos, e aqui, sério, é uma benzetacil. Sabe o que é benzetacil? É aquela injeção que dói, parece que tem um tijolo dentro dela. Ela passa pelo furinho da agulha e dói, mas sara. Normalmente você vai lá no médico com dor de garganta, ele olha a sua garganta e fala assim, vou te dar uma injeção. Para de doer a garganta na hora, dói o traseiro o resto da semana. A verdade é, o remédio, quanto mais dói, melhor é. Ele tende a curar. E o que eu vou falar agora, eu tenho certeza que não vai agradar ninguém. Mas a grande verdade é que se nós não tomarmos cuidado, tudo que está fora da nossa arca, e não betumarmos com toda a atenção por dentro e por fora, as coisas vão entrar e vão afundar o nosso barco. Essa é a grande verdade, irmãos. Com todo respeito eu digo isso para vocês. Hoje nós estamos vivendo o período da alienação no Brasil. Até há uns 15 dias atrás no Brasil nós tínhamos ativistas políticos, pessoas que entendiam de tudo sobre política. Agora nós temos gente que o cérebro escorre pelo nariz assistindo não sei quantas pessoas trancadas dentro de uma casa, vendo o que elas fazem. Big Brother Brasil. Esse é o período da alienação. Os próximos 3 meses não há nenhuma discussão sensata no Brasil, a não ser quem vai ser eliminado no paredão da próxima semana. A grande verdade é que toda vez que nós não betumamos, essas coisas que estão fora entram para dentro da nossa arca. E nós não temos que se preocupar apenas com as nossas vidas, pessoas adultas, maduras e inteligentes. Nós temos que nos preocupar com os nossos pequenos, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Pasmem. Essa semana foi preso um anestesista, suposto anestesista no Rio de Janeiro. Estava no exercício ilegal da medicina. Ele é acusado de violentar pessoas que estavam no processo antes da cirurgia. A polícia prendeu e foi começar a investigar a vida do cara. Os policiais, homens, maduros, experientes, disseram que não conseguiam nem olhar para aquilo que encontraram na casa daquele marginal. De tanta podridão e promiscuidade. Fotos, vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. E aí, esse bandido foi contar para os policiais como que ele aliciava as crianças. Ele fazia um perfil falso na internet, como se fosse
uma criança, e começava a conversar com essas crianças, e começava a pedir coisas para essas crianças, e as crianças atendiam a ele. O que ele fez é muito errado, é um crime, tem que prender e jogar a chave fora, bandido. Mas o que me assusta é o fato de que uma criança de 4, 5 anos de idade, com um celular na mão, totalmente disponível para o mundo e para um bandido desse, ser totalmente violada a sua pureza. Isso é o que me assusta. Quando eu olhei essa notícia, eu falei: está faltando betume nessa arca. Tem coisa ruim entrando para dentro de nós. Não podemos permitir que isso aconteça com a nossa casa. Passa betume na sua casa. Não permita que a coisa ruim entre na sua casa, na sua vida. O mal é mal desde a queda. E até antes da queda, o mal é mal. O diabo é mal. Agora nós não podemos facilitar e colocar os nossos filhos no altar de Moloque. Esse que é o altar de Moloque hoje, diante desses criminosos que estão aí para fazer maldade com as pessoas. A grande responsabilidade nossa é betumar a arca de dentro para fora, fora e dentro, e não permitir que essas coisas ruins entrem na nossa casa. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Amém. Ah, pastor, mas ele não fica sem o celular. Fica. Celular, esses celulares de última geração, nem os adultos sabem mexer com esse negócio. Quanta gente adulta tem lá, tá uma piada, né? Contrata servente de pedreiro, sem WhatsApp, R$150 o dia, com WhatsApp, R$20 o dia. Porque acabou a pessoa, o dia inteiro vendo porcaria no celular. Acabou o ser humano. Se até para um adulto o celular é um entrave, imagine uma criança que está na sua formação psicológica, sendo aliciada por essas coisas. Nós precisamos betumar a arca de dentro para fora, por dentro e por fora, e não permitir com que a coisa ruim entre na nossa casa, não permitir com que essas coisas podres entrem na nossa casa. E eu digo isso para você, pai, homem que está aqui, essa é sua responsabilidade. Eu digo isso para você, mãe que está aqui, essa é sua responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de não permitir com que a coisa ruim entre na nossa casa, porque ela está a todo momento tentando contra as nossas vidas. Mas o Senhor nos deu uma coisa muito poderosa, que é o betume, para impedir que isso entre na nossa casa. Numa linguagem simbólica, o betume é a unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Noé preservou sua casa no mundo corrompido, porque escolheu fazer a vontade de Deus, e porque betumou a arca por dentro e por fora. Verso 18, capítulo 6 de Gênesis. O texto diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto, algumas traduções, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Quando eu olhei essa parte do texto, eu falei: meu Deus, que coisa linda. O Senhor, Ele espera que a família seja um lugar de celebração da aliança. A família, a nossa casa, é um lugar da celebração da aliança. No nosso caso, a nova aliança, celebrada pelo rito introdutório do batismo, mas também celebrada mensalmente pelo rito memorial da ceia. Isso é o que faz a igreja ser igreja, a celebração da aliança. Mas no texto fica muito claro que essa aliança começa dentro das nossas casas. E aqui tem um ponto que eu preciso, vai doer mais um pouquinho. Essa é espremer para tirar o carnegão, vai doer mais um pouquinho, mas é para sarar. A verdade é uma só, irmãos. A nossa casa, a nossa família
precisa ser um altar da celebração da vontade de Deus. Nós temos o dever sagrado de trazer a arca para dentro da nossa casa, a presença de Deus, para que a nossa casa seja esse lugar de paz. A verdade é que todo dia, quando seu marido sair para trabalhar, ele precisa querer ter aquela vontade de voltar para casa. Por quê? Porque ele sabe que no meio de todo esse mundo confuso, a casa é aquele lugar de segurança. Você precisa entender que todo dia, quando você sai de casa, a sua esposa precisa ter de alguma forma aquela saudade de querer rever você no final do dia. Ela não pode olhar e falar assim: o sangue de Jesus tem poder, ele está bem, é aquela tranqueira, sair de casa, pelo menos das 7 da manhã às 7 da noite, eu vou ter um pouco de paz na minha vida. Nós não podemos achar que essas coisas são normais. Você não pode achar que colocar o teu filho ali na frente da tela do celular vai tirar a sua paz, vai deixar você em paz. Não! A tua casa precisa ser o lugar da celebração da aliança. A tua casa não é um ringue de boxe. A sua casa não é um lugar de luta, não é um campo de guerra. É um lugar de celebração da aliança do Senhor. Aleluia, amém. Não precisa ser. Isso significa que marido e mulher, esposa e marido, pai, mãe e filhos precisam assumir a sua responsabilidade de ter uma vida diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Os nossos filhos normalmente eles não escutam o que nós falamos para eles, mas eles são especialistas em imitar o nosso comportamento. Normalmente eles não escutam o que a gente fala. Você fala 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes dá até a impressão que você não está falando o mesmo idioma, ele não entende o que você fala, mas você vai ver que o que você faz limita. Isso é involuntário, porque está em nós, pai, mãe, gerar esse exemplo para os filhos. A nossa casa precisa ser o altar da vontade do Senhor, o lugar onde a aliança do Senhor é celebrada. Amém. Isso implica que a sua casa tem que ser um lugar de oração com a família, um lugar de leitura da palavra com a família, um lugar de louvor com a família, um lugar de paz com a família, um lugar de bênção com a família. Glória a Deus. A casa precisa ser isso. É isso que o Senhor queria para Noé. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro, Noé escolheu o Senhor. Segundo, Noé detumou a arca por dentro e por fora. Terceiro, Noé celebrou a aliança com o Senhor e sua família. E aqui eu quero encerrar trazendo ao seu coração uma palavra de ânimo. A grande verdade é que tudo isso que eu disse é a vontade de Deus, mas não garante que nada disso seja fácil. Tudo isso vai envolver renúncia, muito sacrifício, para que a vontade do Senhor seja atendida. Mas o que me chama muito a atenção é um texto lá do Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. O texto diz: e ele, no caso o Senhor, não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé e a sua família. Glória a Deus. Aleluia. No Antigo Testamento, tem 2 tipos de pregadores. Tem o Jonas, que é um cara que prega um sermão de 7 palavras, é isso que está lá escrito lá no livro de Jonas. E 120.000 pessoas se convertem. Poderoso. Billy Graham tem que fazer estágio com ele. Teria, né? Hoje está com o Senhor. E tem o Noé, que é um cara que prega, e prega muito, mas no final de tudo, o texto diz, 2 Pedro capítulo 2, verso 5, e ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé e a sua família, de 7 pessoas. Jonas ganhou 120.000 pessoas e ficou com raiva. Noé trabalhou por muito tempo e ao final de tudo,
Noé ganhou a sua casa para o Senhor. Glória a Deus. Aqui está uma grande verdade na nossa conclusão aqui. Se preocupe muito mesmo com os de fora, mas não pregue os olhos enquanto os de dentro da sua casa não estiverem aos pés do Senhor. Se você está orando, continue orando. Se você está pregando para a sua família, continue pregando para a sua família, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Lá no mesmo texto de 2 Pedro 2, verso 5, o texto diz: o único homem que falava a favor de Deus. Você imagina uma região que não tinha grandes mares, a região que Noé vivia. E aí Deus falou: Noé, constrói uma arca aí, porque eu vou mandar chuva, vai acabar com tudo. Noé, a partir do momento que ele começou a construir a arca, ele também começou a pregar, dizendo: se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados, porque um dia o juízo virá. Ninguém deu atenção até que a porta da arca fechou e choveu. O que nós vemos nessa conclusão é isso. Antes de você se preocupar em salvar o mundo, se preocupe em salvar a sua família, no nome de Jesus. E nunca deixe de perseverar fazendo a vontade de Deus. Nós não sabemos quantos anos Noé levou pregando, alguma coisa perto de 100 anos. Mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Ele não abriu mão da sua família, não abriu mão dos seus filhos. Ali Noé, naquele tempo, foi o maior ato de resistência daquela sociedade. Uma família formada por um homem, por uma mulher, com filhos, num único casamento. Hoje, nós temos esse maior ato de resistência da nossa geração. Uma família formada por um homem, por uma mulher, gerando filhos, num único casamento, para a glória de Deus. A grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos perseverar. Se até aqui você achou que você fez muito, você não fez o suficiente para atender o que é a vontade do Senhor, nós precisamos continuar a fazer. Não tem como desistir, porque nós estamos nesse caminho da vontade do Senhor. Aleluia! Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Que nossas palmas engrandeçam a Jesus.